Aqui acompanha uma entrevista ao jornal O Globo, uma entrevista do assessor econômico do Bolsonaro, Paulo Guedes. Ele está defendendo o que chama de voto programático de bancada. A ideia dele funcionaria mais ou menos assim, todos os votos de uma bancada seriam computados integralmente a favor de um projeto se mais da metade dos parlamentares daquele partido votarem a favor. Paulo Guedes disse que já tem um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para colocar a proposta em prática. Rodrigo Maia nega. Bom, o detalhe é que Paulo Guedes ainda não é ministro da Fazenda e Rodrigo Maia terá que renovar o seu mandato de deputado, né, Vera? Além dessas duas coisas, Silvio, essa proposta mostra uma incompreensão profunda do papel do Congresso. Como, em sã consciência, alguém que provavelmente pode vir a ser ministro da Fazenda e, portanto, terá como papel negociar a área mais sensível de todas, que é a das políticas econômicas com o Congresso, pode achar que deputados de livre e espontânea vontade vão abrir mão do seu voto, delegá-lo aos partidos em nome sabe-se lá do quê. Isso é ou ingênuo ou autoritário ou ambos. E isso mostra uma dissintonia muito grande entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes, a ponto de os dois, diante de várias dessas manifestações, vários desses episódios aí de falta de sintonia, terem posado para aquela foto juntos. O Paulo Guedes visitou o Bolsonaro no hospital. Antes mesmo do casamento, que o Bolsonaro gosta de se referir a essa relação como um casamento, já há sinais de pequenas DRs. E isso é importante, porque se ele próprio, Bolsonaro, recorreu ao Paulo Guedes como uma muleta para tudo aquilo que ele não sabe, é lícito a quem pergunta ao Paulo Guedes achar que ele é aquele que vai dar as respostas para tudo aquilo que o Jair Bolsonaro não sabe e que disse que não sabe. Portanto, isso não é uma orquestração dos adversários ou da imprensa, é a simples lógica que é passível de ser tirada das declarações do próprio candidato. Então, quando o Paulo Guedes diz isso e é imediatamente desmentido pelo presidente da Câmara, cabe ao candidato também dizer como ele vai negociar com os partidos. Se é dessa maneira que o Paulo Guedes propõe, que é uma maneira inviável e que o Congresso não vai aceitar e que, portanto, se o governo insistir nisso, o Congresso já vai se opor ao governo imediatamente, ou se o seu posto Ipiranga de novo deu uma bola fora. Andreasa, você acha exagero dizer que já há um curto-circuito ou, como eu diria, um fio desencapado aí nessa relação? Silvio, a relação é muito recente. Ela é uma costura lenta. O Bolsonaro tinha, historicamente, posições antagônicas com as do Paulo Guedes. Era óbvio que, à medida que a campanha se aguçasse, que surgissem pontos de atrito. É uma relação em construção. O mais importante, eu acho, agora em matéria econômica para o Jair Bolsonaro, é mostrar que existe um grupo de estudo, um núcleo muito claro de pensadores da economia, inclusive de burocratas para fazer a máquina girar, trabalhando conjuntamente com o Paulo Guedes. Aliás, essa seria outro bom manifesto. Existe? É isso que eu estou dizendo. Esse seria um outro manifesto a ser feito, mostrando que a matéria econômica num governo Bolsonaro, projetando, não é dependente exclusivamente de um sujeito. Porque, se for assim, esse tipo de curto-circuito pode fazer com que haja uma ruptura sem que haja substitutos à mão, né? Sem que haja uma equipe, um pensamento, uma linha comum. Então, eu minimizo os desentendimentos, os ruídos nessa relação, cobrando que se apresente uma equipe econômica trabalhando com Paulo Guedes, mostrando que existe uma base comum endossada pelo Jair Bolsonaro, a ser chancelada por ele, mas que está para além de um só homem. Esse personalismo é que é um problema. De personalismo, na campanha do Jair Bolsonaro, já bastaria ele, Jair. Marcelo Madureira. O problema, Andreasa, é que o perfil do Paulo Guedes não comporta, né? Seria ótimo. Mas primeiro é o seguinte, vamos por partes, né? Primeiro, o Paulo Guedes ainda não é ministro, nem sequer o Bolsonaro é o presidente, né?
nem o próprio, a Vera lembrou, o Rodrigo Maia ainda vai ter que se reeleger presidente da Câmara dos Deputados. Quer dizer, tem muita coisa ainda para acontecer. Agora, o Paulo Guedes, ali no perfil dele na Piauí, mostra, e o comportamento dele, o histórico dele, a trajetória dele, mostra que ele é um camarada que não preza muito esse tipo de trabalho coletivo, né? Eu já percebo, né, uma disputa de quem brilha mais, né? Se é o Bolsonaro ou se é o Paulo Guedes, na medida em que o Bolsonaro credencia o Paulo Guedes, né, como oráculo de Delfos, o homem que tem todas as respostas, né? O super hiperministro e todas essas pataquadas, que eu acho que foi um grande engano. Isso aí é péssimo pro Bolsonaro, esse tipo de discurso. E o Paulo Guedes é um camarada, ele estava na campanha do Luciano Huck. Ele era o cara do Luciano Huck. Aí o Luciano Huck desistiu e ele foi, né, escorpionar, né, em cima da campanha do Bolsonaro, né? E lá faz barba, cabelo, bigode. Talvez a entourage em torno do Bolsonaro não brilha exatamente por nenhum assim capacidade intelectual maior, né? Eu, pelo menos, as pessoas que eu não conheço ninguém, né, que está ali em volta e não sei o que pensa, se é que pensa. Então o Paulo Guedes o caolho no meio da nave dos cegos, quem sabe? Parece isso. E ele é um cara extremamente vaidoso, extremamente assim, egocêntrico. Eu acho muito difícil, o Andreasa, ele ter uma capacidade de buscar nem auxílio, ajuda, nem pensar, mas apoio de outros.